Olá, eu sou o Diego, consultor técnico da Takal, e hoje eu vou falar o que válvulas desreguladas causam no seu motor. O que são as válvulas do motor, né? São peças responsáveis pela entrada e saída de ar do motor. Caso o carro tenha um motor de combustão interna, duas válvulas geralmente são suficientes, né, para um funcionamento. A válvula de admissão e a válvula de escape. Uma permite a entrada da mistura ar-combustível e a outra expele os gases acumulados, né? As válvulas do motor funcionam da seguinte maneira. Elas estão alojadas, na maioria dos casos, no cabeçote, que fica bem na parte superior do cilindro. Se alguns motores comuns têm apenas duas válvulas, os mais modernos possuem de 4 a 5 válvulas por cilindro. Quanto mais ar se movimenta dentro dos cilindros, maior a potência tende a ser, né? Quanto mais válvulas, então o motor tende a ser mais potente também. Como saber se as válvulas do motor estão desreguladas? Bom, as válvulas do motor, se elas estiverem desreguladas, elas podem estar tanto apertadas quanto folgadas. E você logo vai notar. O carro passa a perder potência, o motor apresenta ruídos, ruídos incômodos, tais como batidas. O consumo de combustível aumenta consideravelmente, ocorre alguns desgastes prematuros em peças relacionadas, tais como os comandos, balancins, tuchos ou até as próprias pastilhas, né, quando há, né? Se as válvulas estiverem desreguladas, podem trazer alguns prejuízos para você também. Bom, como resolver o problema, né? Primeiro, faça as inspeções recorrentes, né, para garantir que o problema está realmente nelas. Peça ao seu mecânico, técnico de reparador de confiança para regulá-las de forma que verifique com as ferramentas corretas, tais como com o calibre de lâmina, né? E que as deixe com as folgas recomendadas pelo fabricante. No caso de dano total, tenha certeza de comprar peças novas, de procedências e com qualidade, né? Tais como as nossas peças, com toda a nossa linha. Bom, alguns sintomas que o carro pode apresentar com as válvulas desreguladas são o mais clássico, né? O ruído, né? O som leve, semelhante ao barulho de uma máquina de costura, indica que a válvula necessita de um ajuste ou que pode estar solta. Se os ruídos forem mais fortes, isso pode indicar que a peça está desgastada ou danificada, e nesse caso é indicado que a troca seja realizada. Outro ponto também é a fumaça, né? Quando o carro faz fumaça na hora da partida, é o momento para parar em uma oficina, a primeira peça a ser verificada é a válvula, né? Já que quando ela está com um problema, né, na vedação, o excesso de óleo passa pelo sistema, ocasionando a queima, né? Vários são os problemas no veículo, né, que apresentam a perda de potência. Porém, se ela estiver acompanhada de ruídos ou de fumaça, é um sinal que pode haver uma desregulagem, né? Ou falha nas válvulas. Bom, também o aumento, né, do consumo de combustível, quando escuta barulhos, percebe-se a fumaça no cano de escapamento, né? Somente quando liga o veículo e assim nota que o carro está consumindo mais combustível. E esse é um sinal claro, né, de que o comando de válvulas do motor está danificado também. Bom, como evitar esses problemas, né? Um dos maiores causadores do problema com as válvulas do veículo é o óleo, né? A sujeira e os baixos níveis podem danificar, né, ou proceder com o desgaste, né, das pontas das peças, principalmente nas válvulas. Com isso, elas podem bloquear ou não funcionar da maneira correta. Também é importante ficar de olho, né, no conjunto todo, né, até as revisões programadas, além de estar atento aos sintomas mais claros e sempre que possível, né, evitar que os problemas apareçam. Bom, separamos algumas dicas, né, como realizar a troca de óleo, né, no tempo correto, né, substitua sempre o filtro também de óleo, né, e nem sempre só troque o óleo, sempre troque também o filtro. Realize sempre a regulagem das válvulas, né? A cada revisão, verifique se as válvulas estão com as suas folgas dentro da tolerância, sempre indicada pelo fabricante, né? As peças precisam estar ajustadas para evitar os danos recorrentes a desregulagens, né? O ajuste da sincronia, né, das válvulas é fundamental para o correto funcionamento do motor.
Por isso elas devem ser ajustadas na distância ideal, para evitar problemas de pressão e sobrecarga, né, durante o desenvolvimento da potência do motor. A rotação do motor também, evite trafegar com o carro em rotações muito baixas ou que podem fazer com que a força seja maior para manter o torque, gerando danos irreversíveis ao motor, né? A mesma atenção também é necessária quando se utiliza o veículo em alta rotação, por muito tempo, né? Pois isso pode ocasionar o superaquecimento. Dirija sempre observando o giro do motor no painel, né? E não exceda o limite, né? Para não causar danos a essas peças. Em caso de constante excessos, né, as válvulas podem entortar pelo aumento da pressão, promovida para manter o giro, né? E com isso vir a danificar elas mesmas, o cabeçote e até o pistão, né? Pelo atropelamento de válvulas. Isso tudo pode ocasionar alguns impactos no desempenho do veículo também. O comando de válvulas merece a atenção, né, do motorista, pois tem fundamental importância no funcionamento e no desempenho do veículo. Falhas nesse sistema costumam gerar aumento do consumo de combustível e também de óleo. Na prática, se o motorista começa a escutar ruídos, perceber uma fumaça, né, excessiva na hora de dar a partida e constata que o carro está com o desempenho afetado e o combustível também está sendo consumido em excesso, também é um ponto que deve ficar de olho. Bom, quando os sinais não são levados em considerações e o motorista continua forçando o veículo sem verificar os problemas, causará danos, né, graves ao motor. A pressão alterada pode levar o veículo a parar por um bloqueio parcial ou total, né, dos componentes desses itens. Se as falhas forem identificadas, né, inicialmente, os reparos podem ser suficientes para solucionar os problemas, né? Quanto mais você trafegar com o seu veículo apresentando falhas, maiores as chances de danificar as peças, né? O que pode comprometer, né, o funcionamento do motor. Bom, essas foram as nossas dicas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, compartilhar com um amigo e não se esqueça, pensou motor, pensou Takal.